Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. Agora são 4 e pouco, beirando 5 da manhã, estava aqui lendo Romanos 15, do 1 ao 13, o devocional vai falar de Romanos 15, 5, onde fala o quanto nós devemos andar em unidade, em amor, em comunhão com o nosso irmão, o quanto o Senhor nos consola, nos conforta, nos ajuda, nos abençoa, nos prospera para que nós possamos compartilhar com o nosso irmão, não para guardarmos para nós mesmos, mas para compartilharmos, como estava dizendo ali o devocional, de segunda-feira, no título Curadas para Curar, onde eu gravei com a minha irmã e ela começou ali, deu um pouquinho do testemunho. O Senhor realmente nos cura, nos restaura, nos renova, para que possamos levar adiante, essa palavra maravilhosa, essa corrente do bem, para que possamos espalhar sementinhas do bem por onde nós passarmos. E é com muita gratidão no meu coração que eu venho hoje compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações, dessa palavra de Romanos 15, 5, que diz assim, que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. E o Espírito Santo, querido, fruto do Espírito, amor, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, enfim, o Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos dá todo o fruto que nós necessitamos para viver em amor, harmonia, comunhão com o nosso irmão. Então nós precisamos estar sempre conectados com Cristo, cheios do Espírito Santo, para transbordarmos essa paz, essa comunhão, essa unidade por onde nós andarmos. E o nosso título de hoje é Construa Pontes. E a frase do dia: na vida, o mais importante é construir pontes em vez de muros. E a nossa palavra-chave de hoje é unidade. Então, queridos, muitas vezes nós construímos muros de divisão, para nos distanciarmos, de pessoas, queremos ficar isolado, mas o Espírito Santo é o Espírito de comunhão, Quem é o Espírito da divisão, o Espírito da solidão, da depressão, é o Espírito contrário ao Espírito de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui em Romanos no 5, aqui vou ler só o resumo para vocês verem aqui como é sério, Romanos do 15, 1 ao 13, o resumo diz assim, não podemos ser desafeiçoados, ou seja, indiferentes às necessidades do nosso próximo. Deus trabalha pela comunhão, unidade e concordância, enquanto Satanás, o inimigo da nossa alma, trabalha pelo isolamento, a divisão e a contenda. Nossas atitudes demonstram a quem realmente servimos. Então, queridos, nós devemos estar dispostos, em andar em comunhão, em harmonia, deixar todo o espírito de divisão, de contenda, tudo que vem da parte, do mal, do inimigo, que a palavra do Senhor é clara quando diz aqui, que Deus trabalha na comunhão, na unidade, na concordância, enquanto o inimigo trabalha pelo isolamento, na divisão, na contenda, e as nossas atitudes demonstram a quem nós realmente servimos. Então, para sermos reconhecidos como discípulos do Senhor, para termos o caráter de Deus em nós,
Nós devemos ajuntar, não espalhar. Nós devemos construir pontes e não muros, né? Então, a palavra do Senhor para os nossos corações hoje é essa. Construa pontes, não construa muros, né? Construa conexões de bênçãos com o seu próximo, né? Porque na comunhão dos irmãos, né? Na nossa comunhão, o Senhor ordena a bênção sobre todos nós, né? E o Senhor nos abençoa, nos ajuda, nos conforta, nos consola, nos sustenta, para que nós possamos levar adiante, né? Esse evangelho de paz, de harmonia, de salvação, né? E o mundo está tão carente, né, queridos? Como minha irmã estava dizendo lá na segunda-feira, quando ela falou que as mentes estão doentes, o mundo está doente por falta do Espírito Santo. Que quando nós estamos cheios dessa presença, né, cheios do Espírito Santo, nós temos a mente sã, o coração saudável também, bondoso, amoroso, carinhoso, caridoso, temos empatia, somos generosos, né, e agradamos ao Senhor. E quando nós agradamos ao Senhor, Ele satisfaz, né, o desejo dos nossos corações. Ele sabe o que nós necessitamos e Ele nos concede toda bênção, toda graça, né? Só de nos dar a paz que excede todo entendimento, nós já estamos completos, nós já somos felizes. O que vem a mais, né, são complementos para uma vida de bênçãos, né? Porque quando nós temos, né, queridos, a paz que excede todo entendimento, independente de qualquer situação, nós estamos tranquilos, nós estamos em paz, né? Isso não tem preço. Hoje está um friozinho aqui da Psirica e eu nem tirei minha touca, tá frio, mas nós vamos ler aqui. A leitura de hoje diz assim: Deus Pai é tão criativo que criou cada pessoa com características únicas. A singularidade é fruto da rica imaginação do Criador. Quando vivemos em harmonia e unidade, Ele é glorificado. No entanto, as diferenças sempre foram entendidas pelos seres humanos como problema. Muitos têm dificuldade de aceitar as pessoas como são e tentam constantemente moldá-las e mudá-las segundo o seu ideal, né? Segundo o jeito que querem que as pessoas agem, falam. Dessa forma, aquilo que deveria ter sido como positivo se torna um obstáculo. E é bem difícil, né, queridos, vivermos uma vida querendo mudar as pessoas, querendo que elas façam o que a gente faça, vivam do jeito que a gente viva, na marra, assim, por querer que seja do nosso jeito. Mas não, é quando nós somos amáveis, quando nós exercitamos a empatia, né, as pessoas vão também, né, não que não seja no mesmo momento, na mesma hora, mas vão aprender a ser amáveis, né, a ser generosos. Nós precisamos fazer a nossa parte, independente do que o outro faça, independente da maneira que o outro pense, né, nós precisamos ter o caráter de Deus em nós, precisamos agir, né, como Jesus agia. E diz assim: relacionamentos, independentemente da origem e do nível de proximidade, precisam de manutenção e cuidados. Isso significa, inclusive, superar os obstáculos para viver em paz. Imagine se você vivesse isolado de todas as pessoas diferentes de você. Você não foi criado para viver afastado, mas para alcançar o outro, promover a reconciliação e preservar a unidade, a paz e a comunhão. Então nós devemos ser agentes, né, que promove a paz, a harmonia, a comunhão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos 5, do 1 ao 13, mais ou menos, vai falar sobre isso. Sobre nós sermos agentes, né, que levam consolo, que levam um abraço, que levam uma palavra, né, que levam uma ajuda. Que nós possamos ser pacificadores, né, agentes de reconciliação,
preservando a unidade, a paz e a comunhão. Deste modo, em vez de tentar mudar as pessoas, você tem que se esforçar para compreendê-las com empatia e amor. E ao olhar para as pessoas ao seu redor, pense como Jesus as vê. Ele não afasta ninguém, pelo contrário, atrai a todos com amor e compaixão. Dedique-se, portanto, a fazer como ele fez e como ele faz. Em vez de permitir que as diferenças sejam barreiras, transforme sua perspectiva para começar a vê-las como evidência do amor e cuidado de Deus e como motivo para que Deus seja glorificado por meio da união. Então não construa muros para impedir que os outros se aproximem, mas construa pontes, pois assim você terá a graça de conhecer novas pessoas, aprender com elas e se tornar mais parecidos com Jesus. Então a mensagem do Senhor para nós hoje é: não construa muros, não se isole, construa pontes, laços de amor, de comunhão com a sua família, com seus vizinhos, no bairro, Vamos fazer como o apóstolo Paulo estava fazendo aqui, pedir a Deus, que o amor alcance os corações, O mundo está tão carente e necessitado deste amor, queridos, do amor de Jesus. E o Senhor, aqui diz aqui que Paulo nos destaca que os atributos de Deus são a perseverança, onde Deus nos sustenta nas dificuldades e nos faz continuar, a consolação, onde Deus nos conforta em meio ao mesmo, onde Deus nos conforta, consolação, Deus nos conforta em meio às lutas. Paulo pede a Deus que todos tenham o mesmo sentimento uns com os outros, ou seja, vivam em unidade, amor e harmonia, mas não de qualquer jeito, segundo Cristo, segundo Jesus, que é humilde, amoroso, e que cheio de graça. Precisamos buscar a viver em paz com as pessoas ao nosso redor, evitar divisões e julgamentos, ter empatia e paciência. E lembre-se, Deus te fortalece e te consola para você também abençoar os outros. Jesus nos ensinou, amar, perdoar e caminhar juntos, mesmo com diferenças. E a nossa palavra-chave é unidade. E a palavra-chave, unidade, significa estar juntos em harmonia, em paz, com o mesmo propósito. Então, queridos, que nós possamos realmente estar vivendo em unidade, em paz, em harmonia, vivendo em um só propósito, um só espírito, um só coração, em nome de Jesus. Vamos orar e que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações, em nome de Jesus, queridos. Vamos orar. Pai amado, Senhor, nessa madrugada, neste dia, noite, tarde, Pai, nos aproximamos de Ti, reconhecendo, Pai, que a Tua palavra nos chama, Pai. Nos chama, Senhor Jesus, a viver em unidade, em comunhão, em paz e harmonia. Nos diz, Senhor Deus, que nós não devemos construir muros, mas que nós devemos construir pontes, Pai amado. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a seguir o Teu exemplo, a não buscar agradar a nós mesmos, mas acolher a todos, Senhor. Capacita-nos, Deus, através da Tua palavra, Senhor, a sermos cheios de paz, amor e comunhão, a suportar, Senhor, as fraquezas dos que estão mais fracos, nos dando um espírito acolhedor, espírito de conselho, de empatia e cuidado com o nosso próximo. Senhor, conceda-nos, Deus, o sentimento, Senhor, o sentimento que vem de Ti, Pai amado. Que o nosso coração, Senhor, seja cheio, transbordante, Pai querido amado,
dessa paz, dessa comunhão, ó Deus, para que possamos, Senhor Jesus, transbordar. Ah, Deus amado, esperança, transbordar alegria, paz, comunhão, que possamos, Senhor Jesus, por onde andarmos, levarmos, Senhor Deus, a tua luz, o teu alívio, a comunhão do Senhor, Pai. Sermos instrumentos, Deus amado, de bênçãos na vida do nosso próximo. Ah, Senhor, encha-nos mesmo nesse dia da tua graça, Senhor amado, do teu amor. Encha-nos de empatia, encha-nos de generosidade. Encha-nos, Senhor Jesus, do fruto do Espírito Santo, da palavra de Gálatas 5:22, Senhor. Enche os nossos corações até transbordar, Senhor, e que possamos ter comunhão, aliança com o nosso irmão. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Eu abençoo, Senhor, pelo poder do teu santo nome, a cada amado, a cada querido. Senhor, fortaleça poderosamente. Eu sei, Senhor, que muitas vezes precisamos de um abraço, uma palavra, e o Senhor nos convida, Deus, a abraçar, a acolher, a cuidar. E sabemos, Senhor Jesus, que exercendo o teu amor, que tendo o caráter do Senhor em nós, Senhor Jesus, seremos abraçados, confortados, aliviados, consolados e fortalecidos por ti, Senhor. Porque assim tem sido em minha vida, e o Senhor, Deus amado, tem nos dado graça e sustento a cada dia. Te louvo, Senhor, por esse momento. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Amém, meus amados, que nós possamos construir pontes e não muros. Não se isole, né? Ande em comunhão, em harmonia e em paz com o seu irmão. E tudo fluirá e tudo correrá bem em sua vida, em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.